Gratidão ao Senhor Jesus por chegar a esta casa de oração. E, na ocasião, agradecer ao pastor Raimundo, o meu pastor dessa igreja. Muito obrigado por nos receber. Nossa irmã missionária Valdívia, né, ali tão gentilmente falou conosco desde a semana passada, né? E graças a Deus, hoje, aprove ao Senhor a nossa estadia aqui. Aos nossos irmãos, amigos que estão aqui na tribuna, os obreiros, presbíteros, os diáconos da casa, Deus abençoe, portaria, todos os irmãos que foram solícitos, que vieram aqui a adorar a Jesus. Deus tem uma palavra para o vosso coração. O interessante é que hoje é quarta-feira, ontem, na nossa sede, eu sou do setor 28, ali a sede ali do setor, na rua Austin Luiz, no centro de Diadema. Ontem nós iniciamos um propósito lá junto com as irmãs. Foram 3 semanas que eu fui convocado para ministrar. E eu tive orando ao Senhor. E eu pedi para que o Senhor me desse uma palavra. O Senhor me deu Neemias e falou comigo que era tempo de restituição. Era tempo de reconstruir. E eu disse, Senhor, reconstruir o quê? O que está quebrado? O que foi destruído e que precisa ser restaurado? O Senhor falou comigo que a reconstrução seria dos escombros espirituais que a igreja estava debruçada. Então, eu quero ser fiel a Deus. Eu quero me ater a esta palavra e eu não volto para casa com nada que não seja aquilo que Deus dispensar sobre nós. Está escrito, Neemias, capítulo de número 1, o primeiro versículo. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu que no primeiro mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me, os restantes que não foram levados cativo lá para a província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4 eu finalizo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive orando, jejuando perante ao Deus dos céus. Podem se assentar, por favor. Essa última estrofe desse versículo, este último verso, é marcante. Estive orando e jejuando perante ao Deus do céu. Tem resposta de Deus para você nessa noite. Você crê? Tem resposta de Deus para o propósito que você está diante dele. É o primeiro dia da campanha, a primeira semana, e eu vim como aqueles trabalhadores lá do Oriente Médio, que quando um nobre, quando um estadista, um rei, vai visitar uma cercania, uma região, primeiro ele manda os trabalhadores. Vai carpindo, vai limpando o terreno, vai tirando os arbrolhos, os espinhos, construindo ponte, porque quem está vindo é o rei. Então, irmãos, o caminho vai ser aberto. Nós iremos receber a presença de Jesus através da sua palavra. Mencionar também o meu amigo, o Alexandre Caetano, que nos fez essa indicação. Eu falo sempre que nós não chegamos em lugar algum sem a ajuda dos nossos irmãos. Por isso, irmãos, que eu aprendi a humildade, ela abre portas. Então, eu procuro fazer bastante amigo, ser simpático com todos. A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, porque a qual nós não veremos a Deus. Sem paz, sem santificação, nós não vamos ver a Deus. Glórias a Jesus. O livro de Neemias é um livro emblemático, porque é o último livro histórico do Velho Testamento. Para que nós possamos entender aqui dentro de uma dinâmica, Neemias, o original do seu nome é Consolador, ou aquele que consola. Neemias, por volta do ano 445 a.C., ele é aquele que vai liderar a terceira e última retomada do povo para a sua pátria. Para nós entendermos aqui dentro de uma dinâmica, por volta do ano 605
a Babilônia, com Nabucodonosor, vai invadir Judá, vai até Jerusalém e vai liderar a sua primeira sedição. Há um ataque aqui que foi iminente. Deus avisou, irmãos. Deus usou seus profetas. Seus irmãos observarem e hão de convir comigo, Jeremias capítulo 24, 25 e 26, 3 capítulos do seu livro, que ali tem relatos que Deus está avisando, Deus está alertando. Nada acontece sem antes Deus falar. Deus revela aos seus escolhidos. Deus, ele dá oportunidade para o arrependimento. Deus, ele dá chances para que nós venhamos nos arrepender. Então o Senhor falou, o povo não deu ouvido. Então o Senhor vai levantar Nabucodonosor. E deixa eu te falar algo aqui que talvez pode até te deixar pasmo. Mas, senhoras e senhores, Nabucodonosor não foi instrumento do diabo. Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para castigar o seu povo. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, ele corrige a quem ele ama. Deus, ele vai sim usar dos seus meios para nos exemplificar, para nos trazer um castigo, para que nós possamos entender os seus mandamentos e os seus estatutos. Irmãos, parece-me que nós seres humanos só vamos no tranco, no último momento, nas últimas circunstâncias. Irmãos, parece-me que pode ser impressão minha, mas o cristão pede para ver. Então, se pede para ver, irmãos, vê aquilo que não vê, sente aquilo que não poderia sentir, mas vai sentir, porque Deus, ele avisa, Deus, ele mostra. Só cai na cilada, irmãos, quem quer. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é daquilo que parecer mal, parece que é mal. E o mal, irmãos, não vem travestido de mal, ele vem com aparência bonita. Eita glória. Me permita aqui eu fugir um pouco da introdução, porque o Espírito Santo está falando ao nosso coração. O mal nunca se apresenta como mal. Ele vem travestido, ele vem açucarado, ele vem embrulhado de forma que nós não percebemos. Emenece andasplove, emiavala andasplaiodo eme. Deus está falando conosco. E quando a Babilônia vem atacando em 605, ele dá o primeiro ataque. Retorna nesta primeira leva que atacou. Os jovens nobres foram levados. Pegaram logo os nossos jovens, pegaram logo os nossos meninos. Você está entendendo? Eu vou pregar diferente hoje. Você está entendendo aonde o inimigo está de olho? O inimigo quer minar os nossos filhos. E nessa leva, em 605, leva Daniel. Já foi louvado aqui Daniel, já foi falado sobre ele. Um jovem que tinha a excelência do Espírito. O diabo não sabia, mas ele iria quebrar a cara depois, porque Daniel não se curvou ao sistema da Babilônia. Por volta do ano 900, por volta do ano 597, o segundo ataque. O segundo ataque foi mais feroz, foi mais cruel. A Babilônia já avança um pouco mais, entra dentro da cidade e agora vai levar um profeta. Até o profeta de Deus não... Eita! Até o profeta de Deus não escapou. Levou o profeta Ezequiel. Ou você... Eu vou falar, Jesus. Ou você pensa que Deus não leva o profeta para o vale? Leva. Mané, manacão. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Profeta não é só profeta de mananciais de ribeiro, também é profeta de vale. Se Deus te chamou, profeta, profetiza. Olha para mim, por favor. Deus te chamou, te prepara, porque Deus pode te levar para os vales de ribeiros, mas Deus também te leva para o vale dos ossos secos. E nessa leva, em 597, o profeta estava junto com os cativos.
E aonde Deus deixa ele? Deixa nas margens do rio Quebar. E deixa no meio dos nobres de Israel. Observa que Deus permite com que Daniel vai subir à corte babilônica. E lá no meio do governo, Deus deixa Daniel. Observa que agora Deus permite com que Ezequiel fica no meio dos exilados, no meio dos escravos ali às margens do rio Quebar. Agora eu vejo o último ataque por volta do ano 586 a.C. O terceiro e último ataque é cruel. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi tão grande os morticínios. A lamentação de Jeremias, se você ler, o nome do livro faz jus, porque Jeremias se lamenta, porque os jovens foram mortos ao fio da espada. Os jovens foram assassinados nas ruas, mulheres grávidas mortas, jovens, velhos, crianças foram extirpados pela crueldade de Nabucodonosor. Quando ouviram o profeta Jeremias, segundo a história, diz que deram a ele a opção de ficar ou ir com os nobres, ou ir para a corte. Jeremias dizia: eu fico. Sabe o que é isso? Porque precisava de um profeta no meio dos pobres, precisava de um profeta no meio dos pobres, no meio dos doentes. Agora, irmãos, eu vou entrar em uma área aqui que vai doer um pouquinho. Jeová aperta, mas não mata. Ele vai falar comigo e com você. Se Deus lhe colocou no meio dos nobres, permanece com espírito de excelência. Não te corrompe, não te deixe seduzir, porque Deus te colocou lá para você ser diferente e fazer a diferença. Se é no meio dos exilados, no meio, a parte nobre de Israel escolheu a parte do rio para poder ficar se alimentando, comendo e bebendo. Até nisso, no cativeiro, o povo escolheu parte. E a história diz que a parte nobre de Israel, do povo de Judá, fica nas margens do rio. Pois bem, Deus coloca Ezequiel. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: se é na corte, eu tenho o meu profeta lá. Se é nas margens do rio Quebar, eu também tenho o meu profeta lá. E lá em Jerusalém, no meio dos doentes e no meio dos pobres, também tem o meu profeta. Tem o profeta Jeremias. Se Deus lhe colocou no meio dos pobres, fica. Se Deus lhe colocou no meio dos doentes, fica lá. É porque lá Deus vai te usar como instrumento. Eu vim pregar para mulheres de Deus, para homens de Deus, que precisam usar a ferramenta que Deus entregou nas vossas mãos. Camadaga, sube de mim de camadaga. Eu estou sentindo a presença de Jesus. E foi nas margens do rio Quebar que Deus abre o céu e dá visões do céu. Irmãos, tem cativeiro que não é para morte. Tem deserto que é para nos ensinar. Tem vale de ossos secos que é para Deus mostrar para nós o seu poder, a sua glória, a sua eminência. Deus é Deus. Mas como Deus disse, profetizando Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Quantos anos? Nem a mais e nem a menos. Ele já estabeleceu uma medida. Quando eu vejo Ezequiel no capítulo de número 47, deixa eu abrir a Bíblia, eu gosto de Bíblia aberta. Oh Senhor, eu sinto a tua presença. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Quando o Senhor dá esta visão para o profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 3: e saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir, e mediu-me o côvado, e fez-me passar pelas águas que me dava até os tornozelos. Sabe o que eu entendo com isso?
eu fui buscar, eu fui orar para que Deus me desse alguma coisa interpretativa dentro de uma dinâmica. O Senhor falou comigo em meu coração: profeta de Deus, povo meu e escolhido, anda dentro de uma medida que eu estabeleço. Missionária Valdiva, era Deus medindo 1.000 côvados e o profeta andando. Queimando ondas plando da caminhava. Pastor Raimundo, e media mais 1.000 côvados e o profeta andava por cima da medida de Deus. Quem anda pela medida de Deus não se perde. Quem anda por dentro de ai meu Jesus Cristo, quem anda por dentro da vontade de Deus, não tem como dar errado, não tem como perecer. Por que, pregador? Porque Deus está estabelecendo e Deus está medindo. Ei, a água começou nos artelhos, depois foi para os joelhos, para a cintura. Chegou um modo que o profeta Ezequiel disse: Senhor, não dá mais para andar. Então, se não dá mais para andar, a ordem é mergulha. Que eu emanasaindo ondas planto. Mergulha. Mergulha onde, pregador? Mergulha na presença. Se entrega por completo. As águas representam o Espírito de Deus. O mergulho aqui representa a totalidade, a entrega por um completo. Meu Deus do céu! Irmãos, olha para mim, por favor. Quando nós viemos para a presença, nós viemos faltando, viu, irmão? Eu vim com marcas. Há 20 anos atrás, quando Jesus me encontrou, drogado, prostituído, violentado, ferido. Eu sei o que é uma madrugada. Eu sei o que é uma noite fria. Oh, a gente vem faltando, viu? Nós não vem inteiro não, nós vem os pedaços. O inimigo nos bagaçou lá fora. Mas essas marcas é para você saber de onde Jesus lhe tirou. Talvez você fica se perguntando: mas por que Jesus só eu? Por que eu passo por isso? Por que? Para de falar por quê, por quê. Pergunte a Deus: é para que esse propósito, Senhor? O que é que tu quer me ensinar? O que é que eu tenho que aprender contigo, Jesus? Sobe de mim de cama. Eu tô sentindo, eu vou pular daqui de cima já já. Eu tô com vontade de voar. O plano do inferno, do inimigo, está sendo desfeito, porque Jeová está dizendo: vou dar vitória, vou dar vitória, vou dar vitória. Ele sabe que você vem faltando. Ele sabe, irmãos. Deus, Ele sabe que muitas das vezes nós estamos em falta. Está faltando muita coisa, igreja. Mas deixa eu te falar aqui algo que Ele falou comigo. Mas quando tu te lança, quando tu te derrama, tu se derrama por inteiro, né? Tá faltando, eu sei. É pecador, verdade. Em muitas etapas, ó, só misericórdia. Mas e quando se derrama? Sabe aonde eu não uso oratória? Sabe aonde eu deixo a hermenêutica, a exegese? Sabe onde eu deixo a teologia? No quarto fechado com Jesus. Queimada sai de ondas planto. Porque lá não tem plateia, não tem público. Quando você fecha a porta do quarto, Mateus capítulo 6, versículo 6: e tu, quando orares, entra nos teus aposentos em secreto, fecha a porta do quarto, ora ao teu pai que está em secreto, porque o pai que está em secreto, ele te vê, ele te vê, ele te vê, ele te vê. Ah, mas Deus não está falando, mas está te vendo. Ah, eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Deus não fala. Irmãos, não tem problema se Deus não falar. O que eu tenho pedido para Ele é: não tira seus olhos de mim. Eu tenho um filhinho, o João Marco, tem 5 anos. Ele foi ali futucar a bolsa da mãe. Eu só olhei para ele. Ele voltou para o lugarzinho dele. Eu não falei nada, Valdiva.
Não precisei falar nada. Então o que é que eu preciso, pregador? Você precisa que os olhos do Senhor esteja te vendo. Deus, Ele sabe que mesmo estando pela metade, mas tu quando te entrega por inteiro. Agora sabe o que está acontecendo?